Bom, quando pensamos em perda auditiva em criança, é importante lembrar que existem inúmeras causas e essas causas podem ser desde genéticas, ou seja, hereditariedade, e também causas que podem ser adquiridas ou no período gestacional ou no período perinatal, ou seja, durante a formação dessa criança e também condições relacionadas ao parto e ao desenvolvimento desta criança. E que todas as vezes que no período do pré-natal se desconfia, se suspeita que essa mãe tem alguma infecção desse nível, isso entra como um indicador de risco para deficiência auditiva e essa criança precisa ser investigada com mais minúcia, com mais prioridade, inclusive, em relação às demais que tiveram um período gestacional tranquilo. Existem determinadas condições também que fazem com que essa criança, logo após o parto, ela vá para a UTI neonatal. Então, uma criança que ficou em UTI neonatal por um período maior que 5 dias, seja qual for a condição que levou a esse internamento, isso também caracteriza um indicador de risco e essas crianças precisam ser avaliadas porque elas têm, de fato, uma maior chance de terem uma perda auditiva. Entretanto, hoje já é lei, né, na maioria dos municípios no nosso país, em que toda criança, assim que ela nasce, ela precisa passar pela triagem auditiva neonatal, ou seja, a sua audição precisa ser testada através de testes simples, rápidos, em que a gente possa avaliar se aquela cóclea, aquele ouvidinho tem uma capacidade funcional ou não. Se sim, ela é liberada para casa com orientações e se não, ou se ela tem indicadores de risco para desenvolver a perda auditiva, essa criança vai ser monitorada ao longo dos seus primeiros anos de vida, exatamente para a gente diagnosticar com precocidade e fazer todas as intervenções que sejam necessárias para essa criança ter um bom desenvolvimento. Quando a criança se submete, né, à triagem auditiva neonatal e ela passa naquele teste, ela vai para casa com algumas orientações. Então, os pais são orientados com relação a todo o desenvolvimento naqueles primeiros anos de vida. Eles são orientados para prestarem atenção nos marcos de desenvolvimento daquela criança e qualquer atraso que os pais observem, principalmente com relação à resposta a determinados sons, a resposta motora daquela criança, se ela está um pouco mais atrasada ou se os pais desconfiam em algum momento que ela não está respondendo da forma correta aos estímulos sonoros, essa criança precisa ser avaliada o mais rápido possível para que nós possamos fazer esse diagnóstico e fazer a intervenção, para que a gente também possa diferenciar esse diagnóstico com outras possibilidades. Então hoje nós temos um boom de transtornos de neurodesenvolvimento, como o principal deles é o autismo, que é um dos diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer com relação à perda auditiva. Bom, e pensando na reversibilidade da perda, não podemos deixar de falar sobre alguns tipos de perda auditiva. Então, como eu falei no início, as perdas hereditárias, né, as questões genéticas, as perdas decorrentes das infecções virais, elas normalmente são sensório-neurais, ou seja, elas comprometem a parte das células do ouvido interno e muitas vezes algumas estruturas nervosas também.